Olá, seja você muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio da Fórmula Podcast. Lembrando, né, que a Fórmula Digital é a empresa organizadora, realizadora da Fórmula Podcast. A Fórmula, esse programa é veiculado na Rede Sul, canal 55.1 UHF 11 da NET e em todas as nossas plataformas digitais, Spotify, Shorts, Reels, você pode nos encontrar lá. Pessoal, antes de anunciar aí os nossos convidados, que são muito especiais, quero lembrar que se você quer ter o seu podcast, quer tirar esse projeto do papel aí, quer ter resultados, se conectar, e olha que hoje a gente vai falar de bastante conexão aqui nesse podcast, fale com a gente aí e venha aí conhecer os nossos estúdios, nossa técnica, né? A gente sempre fala, nossos estúdios, eles são modernos, né? A gente investiu bastante para que esses estúdios sejam incríveis, mas um podcast não se faz só com o estúdio. Tem muita coisa em volta, né? As experiências para um convidado, né? O ambiente ali de convivência, o pós-edição é muito importante para que os resultados sejam... a gente tenha esses resultados expressivos ali nas redes e ajude os clientes aí a conseguir cada vez mais vendas, mais influência nas redes. Mas é isso. Aqui na minha frente está a Alessandra Gonzaga. Tudo bem, Alessandra? Tudo bom, prazer estar aqui. Muito bom. Muito bom. Marcelo, tudo bem, do Karma? Tudo bom, obrigado pelo convite. Pessoal, eu assisti algumas lives, né? Não completas ainda, mas muito interessantes o conteúdo que vocês têm nas redes. E pelo que eu vi ali, alguns conteúdos nem tem no Google ali. Tipo, vocês trazem coisas novas, né? Estudam bastante sobre pessoas, sobre inteligência emocional, uma pauta que está aí, né? Enfim, na mídia, é do momento, né? E posso começar aí a fazer a pergunta para o Marcelo. Marcelo, eu tô com algumas dúvidas, né? Porque o Marcelo, pelo que eu estava vendo ali, ele não era, ou acho, né? Do setor de pessoas. Eu acho que foi auditor, trabalhou com matemática, economia, e eu quero saber por que tu está aqui hoje. Então, se puder fazer aí um panorama, como é que foi a tua jornada? Pois é, né? Ontem mesmo eu estava comentando isso numa palestra para um pessoal de gestão de processos, que com 13 anos de idade eu programava Pascal, né? Isso é uma linguagem estruturada de programação. Eu sou engenheiro elétrico, né? No dicionário Verbete Nerd tem a minha foto ali ilustrando. E isso era uma necessidade que a gente percebeu quando a gente atuava em gestão de organizações. A Alessandra atuava comigo e a gente começou a perceber o impacto, né, que os líderes, que a forma, o comportamento dos líderes tinha no resultado dos projetos. A Alessandra falou, pô, tem coisa aí. Isso era lá no começo dos anos 2000. A Alessandra, como tu falaste, né, sim, né, tem esse background de gestão de pessoas, e ela buscando ali entender um pouco mais sobre liderança, na época estava assim, acabando de chegar aqui no Brasil essa questão da inteligência emocional. A Alessandra foi para o exterior, foi para a Universidade de Yale, trouxe modelos, me apresentou esses modelos e eu me apaixonei por esses modelos. Porque quando você fala em inteligência emocional, é pensar sobre emoções, é compreender a linguagem das emoções, né? Usar a emoção como uma ferramenta. E os modelos, né, de inteligência emocional, eu diria para você que são modelos muito engenheirados. É muito fácil de uma pessoa com um viés mais racional, que era a minha origem, entender aquele modelo e falar, uau, né? Porque é isso que é necessário. Você não precisa ensinar pessoas que já são natas a lidar com as emoções. Você precisa conquistar o pessoal do lado de cada força, né? Esse pessoal que fala assim, como assim pessoas? Como assim emoções? O que é isso? Pode? Não pode? Então, a forma com que esse construto foi desenvolvido foi justamente para tentar pegar pessoas como eu, que é a maioria das pessoas das organizações, pessoas que não têm formação em como lidar com emoções e falar, não, vem cá que eu te ensino, vem cá que eu te ajudo. Bacana. A Alessandra, fazer uma pequena apresentação, doutora em gestão de pessoa, mestre em psicologia clínica e sócia-diretora do Conexão IE. Eu não tinha falado do Marcelo, né? O Marcelo é diretor administrativo do Conexão IE, depois eu vou perguntar melhor o que é o Conexão IE, o que é o RNE. E, Alessandra, você sempre, lá na sua juventude, sempre gostou de pessoas, na faculdade sempre apostou nessa área? Legal. Eu digo que eu saí da comunicação verbal, porque minha primeira formação foi de jornalista em comunicação social, e eu fui para a comunicação não verbal, para a comunicação do corpo, para as expressões,
para o entendimento do que as pessoas dizem, mas muito mais do porquê elas dizem, ou do como elas dizem, quando elas dizem. Então, a gente, quando entende emoções, e por que isso tem a ver com pessoas, como tu diz, né? Porque a gente, como ser humano, interage o tempo todo num nível subliminar, não só no que a gente está falando. A gente costuma dizer que as emoções, elas são como se fosse um meio de campo entre o teu pensamento e a tua sensação. Então, quando a emoção fala com o corpo, você tem uma sensação, que é quando a gente diz eu tô com um frio na barriga, né? Eu senti o rosto queimar, minhas mãos suavam, né? Tudo isso são manifestações físicas, orgânicas de um processo emocional. Só que a emoção tem um outro pedaço dela, que é ela se conectando com a nossa razão, com o que a gente vai dizer, com a nossa interpretação da realidade e com a nossa expressão, que vem a ser o comportamento. Então, quando alguém te manda um WhatsApp e você responde com o joinha, né? Pessoas mais velhas, a gente costumou, por exemplo, só para pegar de exemplo, costuma ver pessoas mais velhas responderem com joinha. Alguém vai estar dizendo agora, pô, tá me chamando de velha, eu uso joinha, né? E eu vi uma pesquisa entre os jovens que eles consideram antipático o joinha, né? Pode ser que seja uma coisa setorial, mas o que isso indica para nós? Que essas legendas emocionais, do que eu tô te dizendo com esse tudo bem, se eu tô tudo bem mesmo, se eu não tô tudo bem, tudo isso é o campo da inteligência emocional. É entender a linguagem do que não foi dito, ou do que não está claro. Entender essa subjetividade nas empresas foi o que fez a gente construir aí a Conexão IE, né? Uhum. Que é algo que eu venho fazendo há mais de 15 anos com o Marcelo. Especificamente, a gente trabalha com avaliação, treinamento e desenvolvimento de habilidades socioemocionais, que vêm a ser essas habilidades que compõem a inteligência emocional. Na faculdade, na escola, a gente aprende muito as questões de competência, né? Uhum. Mas chega nas empresas, muita gente bota os pés pelas mãos. Eu mesmo já botei pelas mãos na minha juventude, xinguei, briguei, não entendia. Uhum. Achava que a empresa estava me roubando, achava que... Isso da minha juventude, né? Achava que a empresa... eu estava sendo explorado, enfim, então tinha raiva ali, tinha coisa dentro de mim, né? Uma evolução, quando a gente vai crescendo, a gente vai entendendo, na verdade, que as coisas não são desse jeito, né? E tem uma frase que diz, né, a gente contrata o caráter e demite... Contrata o currículo e demite o caráter. Tipo, isso que acontece bastante aqui, né? Na Fórmula a gente faz isso, a gente não olha muito para as skills da pessoa, no sentido de competência, de currículo, que é importante, mas também eu quero saber um pouquinho mais do que ela pensa, como é que é a visão dela sobre algumas coisas, né? A empatia é muito importante, né? Aqui dentro, né? Legal, e o que tu tá dizendo aqui, desculpa só para pegar esse teu raciocínio, antigamente a gente falava isso, por isso que a gente contrapôs aqui, que as pessoas eram contratadas pelo seu currículo, pelas suas experiências e sua formação acadêmica, e eram demitidas por dificuldades socioemocionais, por não conseguir se comunicar, por não interpretar direito uma realidade, por colocar os pés pelas mãos. E o que tu está nos dizendo já é um movimento novo nas empresas, que está acontecendo. As pessoas se deram conta dessa antiga fórmula, né? E estão se dando conta que, então, eu tenho que já contratar pessoas que tenham essas capacidades. E quando eu não conseguir isso, eu preciso desenvolver isso nas pessoas que eu tenho em casa. Foi assim que acabou nascendo a Conexão IE, né? Para você ter uma ideia, nós temos vários chapéus, né? Nós dois somos professores também em instituições de ensino. A Alessandra hoje se foca só na pós-graduação, eu ainda tenho um pezinho lá na graduação. Eu falo para os meus alunos de graduação que o currículo deles na faculdade hoje, em 2022, é muito parecido ao currículo que eu cursei quando eu também fiz administração de empresas lá atrás, no começo dos anos 90. Uau. Então eles aprendem a mesma coisa, a única diferença é que a gente tinha giz e lousa e hoje eles têm uma tela branca com PowerPoint ali que os professores usam para facilitar, né, o andamento das aulas. Mas as tais competências socioemocionais não eram ensinadas então e não são ensinadas agora. Então essas pessoas, elas chegam nas organizações sem ter uma ideia, né, de como gerenciar, como regular o seu comportamento, principalmente em situação de estresse, em situação de cobrança, em situação de erro,
né, que é o que acontece, né, nas melhores famílias, nas melhores empresas. A gente se põe à prova, né, justamente quando a gente está ali sobre estresse. E o estresse, dado contextos, pandemias, competição, fatores mil aí que acontecem no dia a dia das organizações, é cada vez mais contínuo, cada vez mais frequente. Então, ou as empresas elas têm que lidar com um custo elevado de rotatividade, elas perdem aquela mão de obra, o camarada desiste, tem até o movimento do silent quitting, né? Tá, eu vou desistir, estou aqui de corpo presente, mas não me peça para me engajar. Ou então as empresas têm que fazer alguma coisa. Olha, como é que eu desenvolvo isso? Lá atrás, quando nós atuávamos em gestão, nós atuávamos em consultoria. Olha, então eu estou com um problema aqui no planejamento estratégico, estou com um problema aqui para fazer a implantação de um processo. E eu preciso pressa para resolver isso. Então nós íamos lá, né, e atuávamos nisso. Era um projeto ali de 3 meses, 6 meses, conforme a complexidade. Deu, tchau, obrigado, né, até uma próxima vez. Quando as empresas se deram conta, né, de que, puxa vida, né, eu estou automatizando os meus processos, eu estou implantando tecnologia da informação, mas tem uma área aqui que eu não consigo, eu vou precisar ainda, tendo que contar com pessoas, principalmente para atividades complexas de tomada de decisão, e as pessoas sob estresse, elas não funcionam muito bem, e a faculdade, a universidade não me entrega isso, eu preciso desenvolver essas competências das pessoas. Então, nós transformamos a consultoria numa escola de gestão e comportamento, e aí, em 2015, mais ou menos, né, a gente até brinca, né, que numa viagem de avião, numa marca ali, no guardanapo de papel, surgiu essa marca Conexão IE, com a ideia de como é que a gente conecta as pessoas, né, mas uma conexão não apenas assim funcional, não uma conexão hierárquica, uma conexão de qual é a minha lista aqui de atividades, minha descrição de cargo, minha descrição de perfil, como é que eu me encaixo aqui no processo, não. Como é que a gente une corações e mentes. Por isso que a nossa logo, né, da Conexão IE tem lá metade coração, metade mente, porque a gente quer as pessoas ali tempo integral, coração e mente das pessoas. E isso também faz alusão, né, do significado de inteligência emocional, né, Ari? Sim, eu tenho posto até algumas camisetas aí que a gente vai começar a produzir, porque agora tudo a gente tem que conseguir também explicar a mensagem, né? E antes a gente sempre dizia que é importante pensar sobre as emoções, e daí o coração e o cérebro. E ultimamente eu tenho entendido também a importância da gente entender o sentir para pensar. Então que você sente coisas sobre as quais você deveria pensar a respeito. Você deveria saber por isso o que está acontecendo. Por exemplo, esse caso que tu falou, que tu era mais jovem e tu interpretava uma coisa e já sentia raiva, né? Talvez a tua raiva em algumas coisas tivesse razão. Talvez houvessem situações ali a serem endereçadas. E talvez outras coisas não valesse a pena. O que a gente não pode fazer é ignorar a força das emoções. Ignorar o que elas estão te levando a fazer. Especificamente a raiva, ela é uma emoção extremamente explosiva e você pode, em alguns segundos de raiva, destruir relações que você levou anos para construir. Você pode, num movimento de WhatsApp, num áudio enviado, acabar com uma carreira. Então, assim, é muito importante que a gente saiba esse movimento, ela existe por uma razão, ela tem um propósito, ela tá te alertando de uma injustiça, de alguma coisa que não tá certa dentro do teu sistema de valor, ela tá te apontando uma necessidade, essa emoção. Tu não pode deixar ela correr solta. Ela precisa ser pensada. E uma vez pensada, ela precisa te levar a alguma atitude, uma nova forma de fazer as coisas ou de dizer as coisas. Então, resumindo isso tudo, a frase agora é sentir para pensar, pensar para agir. Perfeito. Daniel Goleman, ele cria, então, ele traz aqueles 5 pilares da inteligência emocional, né? Ele é considerado o pai, né, da inteligência emocional, mas, na verdade, muita gente já tinha estudado isso, só que ele faz esses levantamentos, né? Uhum. E ele traz nesses pilares o autoconhecimento, a gestão da emoção, empatia, automotivação e sociabilidade. Uhum. Eu, no meu auge aqui dos meus 35 anos, não consigo dominar tudo isso. Eu sou muito bom com empatia, me coloco sempre no lugar das pessoas, enfim, isso é muito importante. Minha capacidade de sociabilidade é muito boa. A automotivação, eu sou empreendedor, então estou aqui no Brasil, aqui lutando, tá? Mas o autoconhecimento e a gestão da emoção, às vezes, complica. E eu penso que, cara, isso é uma ciência. Tá.
Agora deixa, eu começo, continua, tá, Ali? É isso mesmo, tá? Então, eu vou separar. Quantas horas eu tenho para responder essa tua pergunta? É contigo. Então, vamos lá. Primeiro, uma coisa, uma correção, né, que a gente tem que se obrigar a fazer. Isso, por exemplo, Alessandro, outro dia estava participando de uma live e também veio essa informação dos 5 pilares da inteligência emocional. Isso é um modelo de uma interpretação lá dos anos 2000. Né? O próprio modelo do Goleman hoje já são 4, né, vertentes de inteligência emocional. Esse modelo foi atualizado. E isso que a gente tem que se preocupar. Né? Aqui na Conexão IE, tanto a Alessandra quanto eu, nós temos continuamente contato com o que a gente chama das escolas de inteligência emocional. A Universidade de Harvard, com Goleman e Boyatzis, é uma das escolas. Nós temos contato com a Universidade de Yale e também com a Universidade do Texas. Ontem a gente estava numa live com um professor lá da Universidade do Texas, porque esses modelos, não existe um modelo, eles são continuadamente aperfeiçoados e atualizados. Os assessments, as avaliações são também continuamente aperfeiçoados. Você não melhora o que você não mede, né? Então, existem modelos que precisam sempre estar atualizados com relação ao contexto, com relação à realidade que a gente vive. Então, a gente tem essa preocupação de sempre entregar modelos atualizados, tá? E conectados com universidades e fazendo aplicação disso no dia a dia das pessoas. A Alessandra se foca mais no desenvolvimento de líderes e eu me foco mais juntando com a economia, né, com a economia comportamental, que é a influência das emoções na tomada de decisão. Né? E aí a gente consegue ter essa consistência que é necessária. Agora, isso que tu está falando, né, de, puxa vida, eu nunca vou ter isso, eu nunca vou conseguir me desenvolver, é tanta coisa, são tantas habilidades que eu preciso desenvolver. Porque a inteligência emocional, ela não é uma competência, ela é um construto. É um conjunto de habilidades que precisam ser colocadas em práticas para você lidar com as emoções de forma inteligente. Então, por exemplo, eu preciso perceber as emoções. Perceber em mim e perceber no outro. Eu preciso analisar o contexto. Eu preciso me autorregular. Eu preciso influenciar o outro. Os modelos variam em torno de 13, né, competências que juntas em prática a gente chama de inteligência emocional. E todo mundo é assim. Ninguém gabarita as 13 competências. Por isso a importância da avaliação. Quando você faz um assessment, olha, quais são as minhas forças e quais são as minhas oportunidades de desenvolvimento. Eu vou aproveitar as minhas forças e ver do que eu preciso desenvolver, o que eu posso começar a desenvolver. E esse desenvolvimento não é mágica, esse desenvolvimento é uma jornada. Né? Eu comecei nerd lá, como eu te falei, né, na década de 90, e eu ainda estou aprendendo. Né? E isso é natural. Agora, a partir do momento que você se dá conta, isso acelera todo o desenvolvimento. Você para de atuar por tentativa e erro, tentando falar, pô, o que deu errado aqui? O que aconteceu? Mas o que será que eu fiz? Né? O que foi que eu fiz? Né? Não estou entendendo. Né? Você começa a entender o que você fez. Agora, a partir daí, para você falar, tá, então eu tenho que fazer diferente? Tá, então calma que a gente vai aprender junto. É por isso que vem o sentir para pensar. Isso. Aquilo que eu experimento é o que me faz sentir. Então, quando, por exemplo, eu tive uma discussão no trabalho, se eu estou assistindo aqui esse podcast, me lembrei, enquanto o Marcelo falava, que eu tenho que lidar com uma pessoa no meu trabalho daqui a pouco. Uma pessoa que eu não estou me dando bem com ela. Eu tenho que me dar conta dessa experiência, que é o sentir. Eu senti algo ao trocar essas farpas com essa pessoa. Porque ao sentir isso em mim de novo e me dar conta do que isso provocou em mim, eu vou pensar a respeito, vou tentar entender por que essa pessoa me atingiu dessa forma. Que gatilhos ela apertou? Como é que ela conseguiu me mobilizar? E aí sim eu posso começar a construir estratégias para agir. Então é extremamente importante que a gente consiga o processo todo, independente aqui de quantas habilidades, às vezes são 12, 13, que se compõem em diferentes dimensões, mas seja qual for o pacote, ele sempre vai envolver trabalhar com emoções básicas, as nossas emoções básicas do dia a dia, raiva, medo, tristeza, alegria. O nojo a gente pode botar mais para o filme divertidamente, mas as 4 principais são essas que eu acabei de citar. Raiva, medo, tristeza e alegria. E aí a gente trabalha hoje com 4 quadrantes, 4 pilares, né? Primeiro, né, tu colocou ali, é essa autopercepção emocional. Né? Então você precisa ter o simancol, você precisa perceber como você está.
Porque, por exemplo, às vezes fala, nossa, o que a Alessandra tem que ela me respondeu de uma forma tão rude, áspera. Tá, mas tu viu como tu chegou para falar com ela? Foi o teu comportamento, né, o teu tom de voz, a tua falta de noção de interrompê-la no meio de uma conversa que gerou essa reação dela. Então, não é ela, é você que está provocando isso. Nossa, nem percebi. Então, a primeira coisa é você se perceber, porque a tua medida da resposta do outro sempre é a partir da tua régua. A régua que você está vestindo no momento. E a gente varia de estado emocional ao longo do dia. Então, a primeira, assim, ó, o que eu faço? Por onde eu começo? Autopercepção. Se dar conta das suas emoções. Você precisa se dar conta das suas emoções e se dar conta da emoção da Alessandra, ou da tua emoção. Porque a gente precisa do material emocional para tomar decisões sobre como é que eu vou me comportar. Então, quando eu consigo ter competências para perceber o meu estado emocional, perceber o estado emocional do outro, aí eu começo a falar, bom, o que eu vou fazer com isso? Eu que preciso me ajustar, então eu preciso de uma regulação emocional, autorregulação, autocontrole, ou não, eu estou bem, quem está precisando se ajustar é ela. Como é que eu ajudo ela a fazer isso? Então, a gente trabalha com 4 pilares. A autopercepção, a percepção social. A partir daí eu vou analisar. Eu vou me autorregular, sou eu que estou fora, ou eu preciso influenciar a outra pessoa, ajudá-la a colocar-se em um estado emocional adequado para o nosso objetivo agora aqui nesse momento, nesse podcast, nessa reunião, nesse projeto, etc. Então, são esses 4 que a gente desenvolve. E é por isso que, mais explicando aqui, que essa inteligência nos últimos anos, às vezes a gente chama ela também de inteligência social, inteligência relacional, interação emocionalmente inteligente. Tudo são sinônimos do mesmo fenômeno, de que eu tenho uma necessidade de me olhar, de me compreender e me regular, e que eu preciso fazer isso também nas minhas interações com as outras pessoas. E uma pessoa emocionalmente inteligente, ela navega bem nessas trocas. O que é meu, o que é do outro, o que eu levo para mim, o que não serve mais, né? Então é esse jogo que o tempo inteiro a gente está fazendo, graças a Deus, senão a gente estava sozinho no mundo, E aí né? vão entrar as N competências. Por exemplo, tu mencionaste empatia, né? Digamos que eu percebi que a Alessandra está sendo rude. E eu estou bem, ela que está sendo rude. Eu vou tentar ajudá-la. Como é que eu vou fazer isso? Não adianta nada você chegar, Ali, não seja tão rude. Nossa, eu só vou aumentar. Calma, tá tudo bem. Se dizer que uma pessoa está se escondendo. Nesse momento, né, que eu preciso, que eu decidi, que eu tomei a decisão, né, de ajudá-la, influenciá-la, por exemplo, a empatia pode ser útil. Porque o que é empatia? A empatia tem várias dimensões, por exemplo, uma delas é a empatia cognitiva. Nossa, o que será que está acontecendo com a Alessandra para ela estar assim? Porque se eu não conseguir compreender, né, o que está acontecendo, vai ser muito ineficaz a minha intervenção. Então empatia é importante se eu quiser fazer a influência do outro, né? Então aí a empatia é uma dessas ferramentinhas, né? É uma dessas, a gente fala que é o toolbox, né? A caixa de ferramenta desse construto. Né? Ajuda a compreender o comportamento do outro. E eu não preciso concordar. Eu não concordo. Sim. Mas eu compreendo. E aí a gente deu um monte de exemplo aqui com a raiva, né? Parece que o povo, Ali, vocês só falam de raiva. Mesma coisa para qualquer outra emoção. Sim. Se uma pessoa está insegura antes de uma apresentação, se uma pessoa acabou de sofrer um luto, uma dificuldade grande na família, que ela está extremamente triste ou abatida, como é que eu abordo isso em mim ou no outro? Esse é o ponto. Esse é eu queria falar com você sobre isso também, entrar nesse setor aí do medo, né? Qual é o papel do medo nas nossas vidas, né? E como a gente pode neutralizar os seus efeitos, né? Por muitas vezes, aqui na empresa, e recentemente, coisa de quase um ano, meses atrás, de acordo com as oscilações da empresa, eu ficava com medo. Qual o medo, às vezes? Às vezes é o medo de ouvir um áudio de um cliente. Uma insegurança. Eu falei, nossa, vou ter que ouvir esse áudio aqui, o cara vai cancelar comigo. Já senti isso, etc. já me conectei aqui contigo, já senti esse negócio. Puxa vida. E olhava o áudio, aí eu olhava, ouvia o áudio, nada nossa, demais. era um elogio super positivo e tal. Eu falei, cara, eu fiquei horas me remoendo por causa de sabe? Eu queria entrar nisso aí contigo, abrir contigo essas questões. Como eu posso melhorar, como eu posso controlar isso? Legal, adorei. Isso é uma das coisas que a gente quer fazer quando a gente colocar o nosso podcast aqui. A gente vai ter um dia no ar
E eu vou querer justamente abrir para essas dúvidas, necessidades. A gente tem um super parceiro nos Estados Unidos, que é meu mentor, o professor Chuck Wolf, e ele tem um programa de rádio que se chama Take the Wheel of How You Feel, né? Pegue o timão de como você se sente, né? Que é a ideia do programa. Então é bem isso. Como é que a gente faz para administrar um medo que às vezes a gente tem até tem a noção, nossa, como isso é irracional. Então não adianta a gente ficar xingando o próprio medo. Esse é um ponto. Ah, eu não devia sentir medo. Não, isso não é eficaz para poder regular o medo. A gente tem que, em primeiro lugar, entender por que ele está ali. Então, o medo tem uma função. Ele nos alerta dos riscos da vida, ele nos prepara diante as ameaças, as coisas que a gente entende que podem nos ferir. Então, ele, de alguma maneira, serve para nos proteger. E ele também, garante que você não cometa as mesmas coisas erradas. Ele te diz, você já foi por aí, lembra que deu ruim? Então ele tenta ter esse sistema para ti, de tentar te proteger daquilo que pode dar errado na vida. E te levar a alguma ação, né? Isso. Porque se você está com medo que seja uma reação ruim do cliente, esse medo, você nem abriu a mensagem, ele está dentro de ti. É. Então, dentro de ti, você sabe que tem gato na tuba. Puxa vida, eu pisei na bola ali. O que eu vou fazer para, desse meu lado aqui, estar mais confortável, garantir, corrigir um erro, né? É que a gente... Tá, mas eu não terminei, deixa eu só desculpa. terminar. Senão ele vai abrir a janela, eu só fico com o lado bom do medo, né? Então, esse é o lado bom do medo. Deixa eu molhar o bico, deixa eu mostrar o que acontece se a gente só ficar sentindo isso. Então, como sempre, a emoção ela é como se ela tivesse uma mensagem de texto para ti. Preste atenção nisso. Só que se você não prestar atenção nisso, duas coisas vão acontecer. A emoção vai vir mais forte porque você não recebeu a mensagem. E ela vai começar a ampliar-se, ampliar-se, ampliar-se. Assim que ela se ampliou dentro de você, ela te torna inútil. Porque ela acaba com a tua capacidade de realmente resolver os problemas. Então, sentir demais nos paralisa. Nos deixa completamente confusos. Já não sei mais o que eu tenho que fazer. O que eu faço primeiro aqui? Porque você não está trabalhando ela. Então, eu digo que tem que pegar pequenininha. Enquanto a mensagem tá só ali, ó, né? Senti uma insegurança aqui com essas mensagens. Ali que tá bom. Porque se ela ficar mais tempo, vai ficando cada vez mais difícil administrar. E aí vem todo o ruim de sentir medo demais. Você se paralisa, você se impede de fazer coisas novas, você se coloca autocote, até para poder dizer, viu, eu sabia que não ia dar certo. Cliente, isso aqui eu sabia que era ruim, né? Então você se auto-justifica, e aí tu fica brigando com o estado emocional. Coisa que o Dalai Lama, eu adoro essa expressão que ele usa, ele chama de emoção aflitiva. Porque você começa a requentar ela com o teu pensamento, você começa a projetar ela em cenários imaginados, e você fica com um Godzilla dentro de você. Aí fica difícil. Tá, e aí como é que faz para regular isso? Esse que era o ponto da pergunta, né? Exatamente. Vamos lá, agora sim, mano. A emoção, ela contém uma informação. Então, o que é inteligente? Você usar essa informação para você tomar uma decisão e ajustar o seu comportamento. Então, se um áudio de um cliente ou uma mensagem na caixa de texto que você ainda não abriu, né, te causa essa ansiedade, bom, tem alguma coisa aqui que você precisa tratar. Ou você, de fato, tem um problema no processo e você precisa melhorar esse processo, ou o seu processo está seguro, mas de repente você não tem assim muitas habilidades para confrontar, né, um cliente mais difícil. Porque existem clientes mais difíceis. Apesar da gente falar assim, o cliente sempre tem razão, não é bem assim. Eu sou especialista no meu processo. Isso daqui que você está pedindo não vai funcionar, não vai te ajudar, mas de repente eu não tenho habilidade de argumentação, eu não tenho essa habilidade de negociação, de gerenciar um conflito. Então eu preciso desenvolver essa habilidade. Porque, graças a Deus, não foi nada. Né? Você abriu, bacana, foi um elogio. Mas você não fez nada a respeito, que nem a Alessandra falou. Um dia ou outro vai aparecer, né, uma outra mensagem. Digamos que você abra e seja lá o Godzilla. Nossa! Né, isso vai se potencializar 1000 vezes e vai te levar a esse estado de paralisia que a Alessandra falou. Então isso envolve uma série de coisas. Né? Por isso que lidar com emoções, a gente fala que é efetivo um processo de monitoramento, um processo de acompanhamento, um processo de facilitação
emocional, alguém te ajudar a fazer isso, como num processo clínico mesmo. Porque eu preciso entender o que está te paralisando e como é que a gente vai trabalhar isso que está te impedindo de usar aquela emoção como uma informação para a sua melhoria. É uma mudança de forma de pensar. Você tem que pensar as emoções como pop-up. Sabe quando você está na tela e aparece um pop-up? Sim. Se aparecer um pop-up, opa, cuidado, tem alguma coisa aqui. Desliga esse pop-up. Desliga esse sinal de alerta. Desliga essa coisa. Experimenta sair clicando com vírus. Esses dias a gente fez uma dessas no computador. Opa, apareceu uma coisa aqui. Na tela. Vou lidar com isso, vou tratar com isso. Mas, por exemplo, tem alguma coisa errada. Isso aqui não é um erro. Isso daqui é uma oportunidade de aprender. É uma oportunidade de entender o que está acontecendo e não errar novamente. Só que a gente foge do erro. A gente evita, a gente tem se protege, procrastina, etc. E não faz o que precisa ser feito. Porque a gente não aprendeu a lidar com as emoções. Muito bom. Eu tenho tanta coisa para trocar com vocês. É? O tempo é tão Vamos curto, fazer muitas, uma com ciência. certeza. Queria falar de segurança psicológica, queria falar de várias coisas. Escolhe uma, então, que está mais no teu coração. O meu agora coração não é bem Pô, sobre inteligência emocional. É. É sucesso e felicidade. Quero saber se é a mesma coisa. Ai, que linda essa pergunta. Se sucesso é mesmo. Eu vou responder uma, também responde depois, tá? Curtinho. Então tá. Sucesso e felicidade. Eu acho que cada um de nós tem uma definição do que considera sucesso, tá? Eu já vou para um caminho da psicologia rogeriana ou humanista, né? É extremamente importante a gente saber qual é o nosso eu ideal. Tem 3 eus que eu tenho que conhecer na minha vida. Eu tenho que conhecer qual é o meu eu real, que é a visão que eu tenho de mim. Eu tenho que conhecer o meu eu projetado, minha imagem de eu, que é o que os outros pensam de mim. E eu tenho que saber o meu eu idealizado, aquele que eu gostaria de ser. E sabe qual é o melhor dos mundos? Quando esses 3 eu são a mesma coisa. Uau. Aí você tem uma integridade no ser, uma autenticidade na resposta, que na minha visão isso se aproxima muito de um sentimento de felicidade. É aí que esses conceitos se aproximam. Porque daí eu consigo ser a minha melhor versão. O que é a definição da emoção alegria? Que é um estado temporário de felicidade, tanto que às vezes elas ficam como sinônimas. Mas a felicidade é uma coisa mais permanente. Eu obter algo de valor. Então, quando eu estou na vida que eu quero estar, eu estou fazendo o que eu gostaria de fazer, eu estou tendo da minha experiência de vida uma mensagem que eu consigo entender, cara, eu estou muito feliz. Então, esse estado de congruência do ser tem a ver com sucesso e com felicidade. Se é que eu conseguir fazer aqui um link dos dois. A gente fica feliz quando a gente atinge algo de valor. Só que é muito fácil, né, eu simplesmente eliminar as minhas necessidades para causar um estado de felicidade. Porque quando você quer alguma coisa difícil, por exemplo, eu quero que essa empresa aqui prospere, eu quero ter vários clientes, eu quero ampliar, ter mais um estúdio, fazer mais equipes, etc., vai ser difícil, né? Haverá percalços, haverá dificuldades financeiras, haverá conflitos com clientes. Não, eu prefiro não ter que lidar com toda a angústia, com toda a aflição, com toda a ansiedade e ter um estúdio pequeno, conseguir atender um cliente, 2 clientes por semana, já tá bom? Tá bom, para que eu quero mais? Então eu reduzo as minhas expectativas para ser mais fácil atingi-las e falar, eu sou feliz. Só que aí, é esse o seu eu ideal? Então, o sucesso é você conseguir definir os seus planos do que você realmente quer, do que você realmente almeja, o que é o ideal, o que você espera de crescimento, de mudança de carreira, etc, etc. E o sucesso, na verdade, não é chegar lá. O sucesso é você conseguir administrar todas as intercorrências que existem para você chegar lá. Lindo. Então, a pessoa de sucesso é que sabe lidar com o medo de abrir o WhatsApp do cliente, né, que sabe lidar com um fluxo de caixa adverso, que sabe lidar com uma pandemia, né, que tem um lockdown, com uma avaliação negativa, etc. Porque essa resiliência, essa capacidade de absorver o impacto e lidar com esse material e voltar, né, ou até voltar melhor, né, que é o tal do conceito lá do antifrágil, que, ok, não vou entrar muito nessa janela, mas é você conseguir administrar as vicissitudes, os vieses, né, nesse caminho
para realizar o seu ideal. Isso é ter sucesso. É imposto para nós, ou é dito para nós que o sucesso está logo ali, né? Então a gente é jovem lá, olha, quando você se formar, vai ser feliz. Quando se forma, não, quando você ter seu carro, quando você tem uma namorada e nunca tá lá. Quando você tem um filho, aí vê os seus amigos lá. A vida é assim mesmo, E aí fazer nunca o quê? tá lá. A gente Então, se conforma. nessa jornada minha, por exemplo, empreendedora, tô há 10 anos, Uhum. entre altos e baixos, né? Então, quando eu chegar lá, eu vou ser feliz. Na verdade, hoje eu aprendi que, na verdade, eu tenho que ser feliz. Eu já sou feliz. Isso aí. Né? Eu tenho que avaliar as pessoas à minha volta, avaliar o todo. E se eu conseguir vibrar essa felicidade aqui agora, o sucesso vai vir muito mais fácil, né? Do que não vindo. Eu posso ser uma pessoa angustiada, descer a jornada toda e nunca chegar à felicidade. Isso. Né? E aí, Maurício, tu tá resumindo o conceito que vem a ser ancestral de felicidade, que é aproveitar a jornada. Que é parar de colocar a felicidade num ponto no futuro. Quando eu tiver, quando eu for, quando alguém me disser, a gente tem que parar de condicionar a nossa felicidade ao olhar do outro. A gente precisa trazer isso para o momento presente com todas as condições que o presente nos coloca. Bem legal. Tem um poeminha que eu vi uma vez na internet, falava sobre a corrida da vida, que era alguma coisa, na corrida dessa vida a gente precisa entender que você vai rastejar, vai cair, vai doer, mas primeiro a gente aprende que primeiro tem que caminhar para só depois correr. Que na corrida da vida a gente não corre sozinho. Vencer não é a chegada, é aproveitar o caminho, sentindo o cheiro das flores e aprendendo com as dores causadas por cada espinho. Que tem bonito. Essa nós vamos colocar na Conexão IE. Que bonito. Muito lindo. É isso aí, pessoal. Vamos fechar aqui com essa pergunta. O que é segurança psicológica? Eu vi numa live de vocês e eu acho que você falou bastante sobre isso. Podia abordar, fazer esse bate-bola aí. Tá bom, então vamos lá. Segurança psicológica tem a ver com eu me sentir confortável para exercer a minha expressão, para conseguir trazer inclusive as minhas incertezas. Aliás, especialmente as minhas incertezas. Nas empresas, esse conceito ficou muito conhecido porque quando a gente está criando em grupo, quando a gente está trabalhando como time, é extremamente importante eu não partir do princípio que eu tenho todas as respostas. E a segurança psicológica é eu poder errar em conjunto. Então eu tenho um pedacinho desse processo que é meu, por exemplo, eu tenho um pedacinho dessa criação que é minha, e eu posso falar sobre isso com humildade, com abertura, com curiosidade, com disposição, inclusive, para dizer o que eu não tenho certeza. Então tem a ver basicamente com isso. Eu me sentir confortável em ser e atuar no que posso fazer em grupo. Uma empresa ela tem que pensar já nisso, na segurança psicológica dos funcionários, enfim, né? Porque tem muita gente que está ali trabalhando, mas está com medo de falar com o chefe, com o gerente ou com o supervisor e aí fica... A segurança psicológica é um fenômeno desses tempos modernos. Eu diria para você que até o século passado, nossa, como que eu falei agora? Tá vendo? Mas é a verdade, gente estava lá. A gente estava lá, né? Meninos eu vi. Eu vi lá. Até o século passado, você tinha ali muito fácil soluções de prateleira. Eu preciso lançar um produto. Faz assim que dá certo. Mas qual que é a estratégia? Copia a estratégia do Walmart, copia a estratégia do FedEx, copia a estratégia da Xerox. Né? Então havia assim, esses estudos de caso que a gente aprendia nas aulas de MBA lá atrás. Fala, não, vamos fazer o que essa empresa fez porque dá certo. Não existe mais isso. Não existem as fórmulas prontas. Pelo contrário, o ambiente mudou, o contexto mudou, as gerações têm preferências diferentes, o tempo de vida das soluções diminui. Né? Hoje um produto ter mais de 10, uma empresa ter mais de 10 anos já começa a ser uma exceção. Não existem aquelas empresas centenárias que havia no passado. Tudo é muito rápido. E tem uma pressão constante para chegar na frente. Vamos inovar, vamos inovar, vamos inovar. Então você imagina que, por exemplo, falando em startup, né? De 1000 startups vai sair, quem sabe, um cavalinho, né? E de 1000 cavalinhos, quem sabe, sai um unicórnio, né? Que é uma empresa, deu certo, estourou. Todas as outras, né, vão tateando no caminho, vão batendo cabeça, etc, etc. A gente vai errar. Ninguém tem a solução. Então não existem mais fórmulas prontas, não existe mais assim um segredo para a chave para o sucesso. Não, né? Então nesse processo, nessa jornada, vai haver muito erro. Segurança psicológica ninguém sabe, vamos errar, mas tudo bem, vamos aprender com os nossos erros, e se acontecer alguma coisa errada, ninguém é culpado, não tem caça às bruxas. Todo mundo aqui está tentando fazer o seu melhor. Então é uma necessidade de
um comportamento coletivo para organizações que estão inseridas nesse contexto de alta competitividade e inovação. É toda organização que é assim? Não. Ainda tem organizações que são negócios tradicionais. Lá perto de casa tem uma padariazinha, né? Pequena padaria, croissant, tal, não sei o quê. Talvez eles precisem de menos segurança psicológica, mas uma organização de alta tecnologia que está no mercado, com concorrência internacional, etc., nossa, eu preciso mais disso, né? E cada vez mais isso vai ser necessário. As próprias pessoas não vão aceitar estar trabalhando num ambiente que não é seguro, que elas não se sentem confortáveis. Aí vem todos esses fenômenos do Great Quit, do Silent Quitting. Eu estou aqui, mas eu não estou. Assim que eu puder, eu pulo fora. A gente chama os né? acordos silenciosos. Os acordos silenciosos. A gente fez até um artigo sobre isso lá, assim, com a conexão. E aí vocês podem acessar esse artigo. Desses novos acordos que está se fazendo. Que é tanto a demissão silenciosa, que é a pessoa que fica no trabalho, mas ela, na verdade, está ali só de corpo presente, como o contratante que está deixando essa pessoa ali para ver se ela desiste. Porque aí não existe a segurança psicológica para as pessoas recontratarem essa troca, né? E falarem abertamente o que elas estão sentindo, o que está funcionando, o que não está funcionando. Isso aí. Embora uma pauta esteja em alta, as empresas ainda estão patinando na questão de pessoas, no meu ver, né? E quando a gente entende que pessoas são importantes, né? Que 100% dos clientes são pessoas, 100% dos funcionários são pessoas, 100% dos fornecedores são pessoas, as coisas começam a acontecer, né? Uhum. E, pessoal, muito obrigado pela participação. Nossa, Marcelo, cara, que aula de vocês, o papo muito bom e muito fácil. Vocês conseguem facilitar na comunicação para a gente que é leiga ainda nesse assunto. A gente agradece. Muito obrigada pela tua escuta. Excelente comunicador, sim. Começou te desculpando, mas fez uma costura do começo ao fim aqui com a gente. Bem legal. Muito legal. Vocês podem dar um recadinho aqui para os nossos telespectadores, lembrando que a gente está passando no canal 55 HF11 da NET, nas nossas plataformas digitais. Como é que as pessoas podem conhecer vocês, mais o trabalho, enfim, as empresas? Que legal. Então, a gente tem o site conexãoie.com.br, né? Esse Conexão IE tá claro, né? De inteligência emocional. O @conexãoie no Instagram, também no LinkedIn. E agora, muito em breve, a gente vai no YouTube. E muito em breve a gente vai estar o nosso podcast que está meio quietinho lá no Spotify. Ele vai ganhar aí um upgrade. Isso aí. Isso aí. Então tá, a gente espera vocês. Sigam-nos lá nas redes, né? Sigam-nos nos nossos LinkedIns, né? Marcelo do Carmo Rodrigues e Alessandra Gonzaga. Eu, aligonzaga.ie no Instagram. Ele, Marcelo do Carmo.ie também no Instagram. Só que se você chega lá no Instagram, você vai ficar super decepcionado. Marcelo, quando não acessa. Os profs aqui, muito obrigada. É isso aí, valeu. Valeu, pessoal, até mais.